Meus irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler todo este capítulo, são 41 versos. Por gentileza, prestem atenção na leitura que farei, não a farei correndo, sem pressa. Esse episódio envolvendo a pessoa de Jesus, um cego de nascença, as autoridades, os fariseus, as autoridades da religião judaica, os judeus. João 9. E deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos falando do texto enquanto formos expondo. O tema da nossa prédica, da nossa meditação nessa noite é Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, um homem que nasceu cego. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário, ainda palavras de Jesus, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, diz Jesus, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Foi curado. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Levaram, pois, o cego de nascença que fora curado aos fariseus. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos homens diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, discórdia entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele: ele é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E interrogaram os pais do cego: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem?
falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, melhor dizendo. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles lhe retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar. Pai eterno e bondoso Deus, abre os nossos olhos como Cristo fez com aquele cego de nascença, para vermos de forma clara as lições importantes que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que é a luz do mundo. Amém. Meus irmãos, para a nossa compreensão desse texto, eu o divido em 5 partes. 5. Na primeira parte, nós encontramos o cego de nascença. Essa parte vai do verso 1 ao verso 5. O que é que nós vemos aí? Nós vemos no versículo 1, Jesus encontrando um cego de nascença. É interessante que o texto diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. João poderia dizer simplesmente, caminhando Jesus, havia um cego de nascença nas proximidades. Mas não. João escreveu, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aqui nós temos uma lição muito importante, é a de que Jesus vê tudo, nada foge ao seu olhar. Provérbios 15:3 diz, o olhar do Senhor está sobre todos, todos. Deus olha e vê todos, Ele conhece a todos. Jesus viu um homem cego de nascença. A impressão que dá é que Ele já se compadeceu deste cego. Não foi um olhar en passant, foi um olhar interessado.
Talvez o mesmo olhar do samaritano que olhou aquele homem semi-morto à beira do caminho. E a forma como aquele samaritano olhou o semi-morto à beira do caminho o levou a fazer alguma coisa. E é isso que vai acontecer aqui. Jesus vai fazer alguma coisa por esse cego que ele viu, um cego de nascença. Interessante que a impressão que dá é que os discípulos perceberam o olhar de Jesus. Porque eles perguntaram para Jesus: Senhor, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Este ou seus pais. Nós sabemos que o sofrimento tem 3 fundamentos básicos. A queda dos nossos primeiros pais afetou toda a humanidade e toda a natureza. Então, se hoje nós temos doenças e enfermidades, é por causa do pecado dos nossos primeiros pais, porque se eles não tivessem pecado, nós ainda viveríamos naquele paraíso em que eles viviam. O segundo motivo dos nossos sofrimentos é a desobediência dos nossos pais, a recalcitrância dos nossos pais, a idolatria de nossos pais. O pecado de nossos pais, sem dúvida nenhuma, afetam os filhos. Conheci uma moça que era usuária de droga e o filho nasceu deformado. O sofrimento dessa criança é o resultado da desobediência da mãe, sem nenhuma dúvida. Por isso, os discípulos estavam curiosos para saber quem pecou, ele ou seus pais. De fato, era uma questão legítima na cabeça dos discípulos. Por que esse homem sofre? Pecou ele? Bem, ele nasceu cego. Mas havia uma teoria na teologia judaica que dizia que um feto já pecava. Absurdo, não? Um feto já pecava. É interessante notar que os abortistas jamais pensariam desse jeito, porque os abortistas não acreditam nem que um feto tenha vida, né? Mas já os judeus eram extremos do outro lado. Eles acreditavam que o feto pecava. Então eles fizeram uma pergunta até, de certa forma, cabível. Qual o motivo do sofrimento, da cegueira desse homem? O pecado dos seus pais ou os seus pecados? Então Jesus vai dar uma resposta extraordinária. Extraordinária. Jesus diz: nem ele pecou porque Jesus pensava nele como feto. Porque depois que ele nasceu, certamente ele pecou. Várias vezes, mesmo sendo cego. Nem ele pecou, e nem seus pais, porque Jesus não via uma relação direta da cegueira dele, do sofrimento dele, com pecados dos pais. Na verdade, Jesus via algo muito mais profundo, para o qual quero chamar a sua atenção. Disse Jesus: mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, que desde a eternidade, Deus decretou que aquele cego, aquele homem nascesse cego, desde a eternidade. Veja, Jesus não andava de forma aleatória. Quando ele ia para um lugar, ele tinha um projeto, ele tinha uma missão, havia alguma coisa na agenda divina para ele fazer. Por exemplo, quando Jesus passa em Jericó, tanta gente que ele viu, ele parou embaixo de um sicômoro, de uma figueira enorme, e estava lá um homem que, pela sua pequena estatura, não conseguiu romper a multidão e queria ver Jesus, que atraía a atenção de tantas pessoas. Dentre aquela multidão, meus irmãos,
Jesus para embaixo daquele sicômoro e diz o que para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque me convém jantar em tua casa. O texto diz que Zaqueu não pestanejou, desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa. E naquele momento em que Jesus estava na casa de Zaqueu, alguém disse: esse homem come com os pecadores. Zaqueu disse: Senhor, se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Decido vender meus bens, dar metade aos pobres. Qual foi a palavra de Jesus como resultado disso? Hoje mesmo houve salvação nesta casa. Ou seja, Jesus não passou de forma aleatória por Jericó. Jesus não parou de forma aleatória embaixo daquele sicômoro. Jesus sabia porque deveria ir para Jericó. Jesus sabia que naquele sicômoro havia um homem que precisava ser salvo, e desde a eternidade Deus marcou esse encontro entre Jesus e Zaqueu. Que coisa extraordinária! Desde a eternidade Deus marcou esse encontro de Jesus com o cego de nascença. Jesus respondeu: não foi por causa dos pais dele, dos pais que ele nasceu cego, nem foi por causa de pecado dele, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu tenho algo para fazer, que é algo extraordinário, e Deus, o Pai, me mandou fazer, para manifestar, em outras palavras, a sua glória nessa hora. E então, Jesus faz algumas afirmações interessantes. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não apenas sabia qual era a agenda do Pai, estava disposto a se submeter a ela, mas ele sabia que essa agenda tinha um começo e um fim. Tinha o dia e tinha a noite. Ele disse: de dia trabalhamos, de noite não podemos trabalhar. Eu vim, estou passando por aqui, em Jerusalém, depois de ter estado no templo, depois de ter enfrentado problemas com os judeus, estou aqui porque eu tenho encontro marcado com esse homem, para manifestar nele as obras de Deus, porque Deus me mandou, eu tenho que fazer, não há outra hora para fazer, é agora, here and now. É aqui e agora. Coisa extraordinária. Isso tem a ver comigo e com você, meus irmãos. Isso tem a ver conosco, sem dúvida nenhuma. Deus, sem dúvida nenhuma, tem uma história de encontro entre nós e Jesus. Eu não sei como você foi convertido, mas pode ser que hoje você tenha sido trazido a essa igreja, sabe-se lá por que circunstâncias, para ouvir falar deste homem maravilhoso que cura cegos de nascença, e hoje o Espírito Santo de Deus, o mesmo que tocou em Zaqueu, o mesmo que curou aquele cego de nascença, faça você sair daqui uma nova criatura. Aleluia. É por isso que nós subimos ao púlpito domingo após domingo à noite, cantamos, oramos, dentre outras coisas, principalmente porque nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. E porque Ele pode curar a mim e a você, não da cegueira física, mas principalmente da cegueira espiritual. Talvez você tenha entrado aqui enxergando muito bem. Eu passei a usar óculos aos 40 anos de idade. Os oftalmologistas dizem que a partir dos 40 anos nós perdemos um pouco a nossa acuidade visual. E foi assim comigo, né? Hoje eu tenho que usar 2 óculos na frente do celular. Eu tenho que usar um na frente do celular, não na frente do computador. Um para ver a tela do computador, que é outro e não esse. E para ler, esse aqui.
Jamais pensei que eu fosse ficar refém de óculos, gente. Eu me gabava de ter uma visão, quando eu falava, que número é aquele ônibus? Ah, é número tal. Verdade é que é possível que Jesus tenha marcado hoje para se encontrar com você nessa noite, nessa igreja, para curar a sua cegueira espiritual. Meus amados, eu disse há pouco, que tristeza ver na televisão, ver na internet. Eu não vou citar os estados aqui, não, porque pode ser que eu fira algumas suscetibilidades, você possa ficar chateado porque eu citei o teu estado, mas o pessoal desde quinta-feira, pulando nas avenidas, como se estivesse praticando boxe, abre aquela clareza. Já viram isso? Não, que bom que vocês foram poupados em ver, eu vi. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, e sai briga, e sai cada briga, rapaz. O Brasil sangrando economicamente, o Brasil sangrando politicamente, o Brasil sangrando socialmente, o Brasil passando por uma das suas maiores crises do ponto de vista econômico, social e político, e o pessoal na avenida como se tudo tivesse as mil maravilhas. Sabe o que eu digo? Isso é cegueira espiritual. Não é só cegueira intelectual, psicológica, social e política, é cegueira espiritual. É cegueira espiritual. Jesus veio para curar esse tipo de cegueira. É verdade que ele cura cegos fisicamente mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Curar a cegueira física não é mais importante que curar a cegueira espiritual. Deixa-me dizer por quê. Vocês já ouviram falar em Fanny Crosby? Fanny Crosby foi uma mulher que, nas 2 primeiras semanas, se não me engano, de vida, por causa de um erro médico, ela ficou cega. Essa mulher compôs mais de 8.000 hinos, dos quais nós cantamos muito deles. Tipo, que segurança tenho em Jesus. 8.000 hinos ela escreveu. E morreu aos 94 anos de idade, gente. Morreu cega como viveu, mas enxergou muito mais do que muitas pessoas, como, por exemplo, Marilyn Monroe, que morreu de uma forma trágica, provavelmente, dizem, com overdose de barbitúricos aos 36 anos de idade. Uma mulher linda, que enxergava muito bem fisicamente, mas era cega espiritualmente. Fanny Crosby, que viveu num outro século, onde viver 94 anos era muito mais difícil, viveu como cega, mas enxergando muito bem. Vocês querem ver um outro exemplo? Helen Keller, uma cristã que nasceu cega e surda, portanto, muda. Leia a biografia de Helen Keller. Ela morreu aos 87 anos. Você já parou para pensar, ensinar um cego a escrever é difícil? É. Mas ensinar um cego que não ouve, como você acha que é? Até que ela encontrou um anjo chamado Anne Sullivan, que a ensinou por tato. Ela se tornou doutora Anne Keller, uma cristã, morreu aos 87 anos. Nunca enxergou com os olhos físicos, mas viu muito mais do que talvez você que tenha a visão perfeita. Compensação, Sylvia Plath, uma poetisa americana, tirou sua vida aos 30 anos de idade. Escreveu tantas poesias lindas, falando sobre a vida, mas morreu por meio do suicídio. Portanto, meus irmãos, Jesus passa por aquela cidade porque ele tinha um encontro marcado com este cego de nascença. O problema não era o pecado dos seus pais, que certamente os seus pais pecaram. O problema não era o seu pecado depois que ele nasceu, porque certamente ele era pecador.
A questão toda não era o pecado, era que Deus havia feito ele nascer cego para que naquele dia, Jesus, a luz do mundo, lhe desse visão, lhe curasse a vista, ele pudesse enxergar, para que nisso nós víssemos a glória de Deus. Eu sei que isso talvez não seja tão apaixonante, porque a gente não estava lá, né? Mas também não foi muito apaixonante, não. Porque, veja só, os vizinhos e as pessoas que mais ou menos conheciam ele, começaram a perguntar, esse cara não é aquele cego lá, que vivia mendigando? Uns diziam, parece, mas acho que não é não, ele está enxergando, como é que é possível uma coisa dessa? Aí o outro, parece que é ele sim, até que ele disse, sou eu. Sou eu. Meus amados irmãos, eu era membro da igreja congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, e lá tinha um senhor jovem senhor, eu nem sei, ele era tão desgraçado do ponto de vista físico e de suas vestimentas, que eu nem me lembro, nem imagino quantos anos ele tinha. Era só ter festa na igreja ou ter um culto que a igreja enchia, ele entrava, sentava nos últimos bancos e fazia o maior escarcéu. Tiveram que tirá-lo muitas vezes dentro da igreja e colocá-lo na rua, porque senão não havia condições de o culto ou o evento que estava sendo realizado continuar. Os anos se passaram, eu já não era nem mais membro da igreja congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, eu fui na igreja lá. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma figura que parece que eu conhecia. E fui levado pela curiosidade a perguntar para os diáconos, escuta, quem é esse homem na porta da igreja trabalhando como diácono, funcionando aqui como diácono? Maurão, você não lembra daquele camarada que vinha na igreja bêbado só para acabar com os cultos da igreja? Não. Verdade, é ele mesmo? É ele. Se eu perguntasse para ele, ele diria, como disse o cego, sou eu. Alguma coisa aconteceu. A minha cegueira espiritual foi curada. Tinha um amigo que jogou futebol comigo, muitos anos, o Nivaldo, mulherengo. Arrumou briga com vários maridos na vila onde a gente morava, porque ele vivia dando em cima de qualquer mulher casada, solteira. Os anos se passaram, eu não o vi mais, até que um dia, eu estava chegando na casa do meu irmão, havia uma igreja ao lado da casa do meu irmão. Quem é que eu vejo lá com Bíblia na mão, como diácono? O Nivaldo. E a coisa mais gostosa que eu ouvi naquele dia foi quando ele disse, oi, irmão Maurão. Até pensei que ele estava gozando a minha cara. Mas não. Deus havia curado a sua cegueira espiritual. Se alguém perguntasse, esse é o Nivaldo? Ele iria responder, sou eu. Sou eu. E então, como não se satisfizeram, levaram o homem até os fariseus, os religiosos. Os religiosos. E os religiosos aí mostram algo extraordinariamente ruim. Que eles disseram assim, não, espera aí. Esse homem, aquele cego de nascença, é ele mesmo. Ele mesmo. Jesus untou seus olhos e ele voltou, foi lá, lavou no tanque de Siloé, quer dizer, enviado, e voltou, vendo. Não, mas espera aí. Mas isso foi feito num sábado. Num sábado não se pode fazer uma coisa dessa.
Isso nos ensina, meus irmãos, que a religião não cura cegueira de ninguém. Quem cura é Jesus. No final do texto, você lê lá que Jesus fala, ele diz assim: se fosseis cegos, está dizendo para os judeus e fariseus, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vocês pensam que muitos de nós, e eu lamento dizer, com temor e tremor, que muitos de nós valorizamos mais a religião do que Jesus. Nós cumprimos mais a agenda da nossa religião do que um compromisso sério de santidade na vida. Como foi visto ontem aqui na palestra tão bem dada para as mulheres, muitos de nós não é devoto quanto deveria ser, é o devoto como deveria ser. Muitos de nós não santifica a sua vida. Acontece o seguinte, o camarada vem para a igreja, se encanta, diz que foi convertido, começa a frequentar a igreja, gosta das músicas, se toca o instrumento, daqui a pouco está tocando instrumento, está no grupo de louvor, está aqui, está ali, mas quando aquilo que era novidade vai passando, quando aquilo se torna rotineiro, a pessoa vai esfriando na sua paixão cristã. Acontece muito disso, meus irmãos. Os fariseus aqui eram religiosos, mas estavam mais preocupados com a religião do que preocupados com a cura de um cego de nascença. Houve um outro que Jesus disse para ele assim, pega teu leito e anda. E houve a maior confusão, porque Jesus havia curado ele num sábado. Jesus vai dizer sobre isso em um outro contexto. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Muitos de nós, vez por outra, tem que parar para fazer uma autoanálise. De fato, eu fui curado da minha cegueira espiritual, ou eu simplesmente mudei de religião? Jesus chama os fariseus aqui, em outras palavras, com a sua atitude de verdadeiros hipócritas. E meus amados irmãos, vejam que eles não se satisfizeram, eles mandaram chamar os pais. Eles não se convenceram, mandaram chamar os pais do cego. E os pais do cego disseram para os fariseus, olha, ele já tem idade suficiente para responder, porque vocês estão perguntando para nós. Pergunta para eles, e ameaçaram de expulsar os pais do cego curado, de serem expulsos da sinagoga. Talvez, quando eu li aqui, serem expulsos, talvez isso não tenha como é que eu posso dizer, um impacto sobre você. Mas, na verdade, ser expulso de uma sinagoga, um judeu ser expulso de uma sinagoga, era algo muito grave. É como na igreja católica alguém ser excomungado. É como ser excomungado na igreja católica. Ser expulso de uma sinagoga era como se você perdesse o direito de fazer negócios, de poder entrar na casa de outros judeus, de poder ter relacionamento com outros judeus. Você se tornava um pária da sociedade. E você vai ver que o resultado de tudo isso foi a expulsão do cego de nascença, curado por Jesus. E então, eles questionam os pais, e os pais dizem, olha, sei, a verdade é que, interessante, perguntam para o cego, quem foi que te curou? Ele disse, um homem chamado Jesus. Agora, para os fariseus perguntam para ele assim, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve discussão entre eles. De novo perguntaram ao cego,
Que dizes tu a respeito? Qual a sua opinião a respeito dele, visto que abriu os olhos? Já não se duvidava mais que havia acontecido o milagre. A resposta foi, versículo de número 17. A resposta foi qual, irmãos? Que é profeta. Você vai perceber aqui que há uma progressão no conhecimento do cego a respeito da pessoa de Jesus. Ele é um homem, agora ele é um profeta. E por final ele vai ser Deus, porque o que acontece no versículo de número 38, é isso mesmo. Creio, Senhor, e o adorou, obrigado. Creio, Senhor, e o adorou. O judeu não adorava outro ser a não ser o próprio Deus. E aqui adorar passa a impressão de que ele se ajoelhou diante de Jesus e prestou adoração a Jesus. Meus amados irmãos, quando nós somos convertidos, descemos do nosso sicômoro, somos curados da nossa cegueira espiritual. Esse é o primeiro passo da nossa conversão. Depois nós vamos nos aprofundando na fé cristã, nós vamos aprendendo mais sobre Jesus. Nós vamos conhecendo mais Jesus. Nós vamos nos tornando mais íntimos de Jesus, de tal maneira que a adoração passa a ser algo automático. A gente o adora na mesa quando a gente vai tomar café pela manhã, no almoço, na janta. No ambiente de trabalho, adorar a Deus se torna um estilo de vida para nós, porque nós compreendemos com que grande milagre Deus em Cristo nos abençoou, curando a nossa cegueira espiritual. Mas deixa-me finalizar, meus irmãos, com 4 pontos aqui interessantes também da nossa exposição. Primeiro, meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele já disse isso no capítulo 8, verso 1. Eu sou a luz do mundo. Se você tem alguma dúvida, a minha oração é para que Deus se revele em Cristo como sendo a luz do mundo, porque o mundo jaz em trevas. Você pensa que vê, você não vê nada. O teu entendimento não existe. Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina tanto fisicamente quanto espiritualmente cada um de nós. Segundo, a obediência traz a bênção. Vai lá, lava os teus olhos. Se ele duvidasse, ele continuaria cego com os olhos sujos. É interessante que quando Deus chamou Moisés, Deus perguntou: o que é que você tem nas suas mãos, Moisés? Disse: eu tenho um cajado de pastor. Deus disse: com esse cajado farás maravilhas. E fez mesmo. E uma delas foi abrir o mar vermelho. Ele tocou no mar, o mar se abriu. A obediência é parte do milagre, meus irmãos. Muitos de nós querem milagres de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Terceira lição. É preciso que os cegos iluminados tenham coragem para testemunhar. Aquele homem teve coragem, ele respondeu para todos: eu sei que eu era cego e agora vejo. Logo no começo diz: quem é ele eu não sei, mas o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Porque contra fatos não há argumentos. Quando a gente testemunha a respeito daquilo que Deus fez em nossas vidas, nós dizemos sinceramente: olha para a minha vida e veja a transformação que Deus fez. E é preciso que haja essa transformação. Por fim, a principal de todas as lições desse texto: Deus nos cura da cegueira espiritual. Deus nos cura da cegueira espiritual. Podemos conhecer a religião, podemos conhecer toda a lei de Deus, mas se Deus não curar a nossa cegueira espiritual, nós vamos perecer nas trevas pela eternidade, simplesmente porque nos recusamos a ver a verdade. Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de cantar uma música que eu cantei ontem aqui, novamente. Tu és, Senhor,
reconhecendo que aquele homem que curou o cego de nascença era nada mais, nada menos que o Deus eterno e bom, que veio a esse mundo para curar nossa cegueira espiritual e nos fazer ver aquilo que com os olhos físicos nós não podemos ver.